Olá, pessoal! Faremos um simulado contendo questões elaboradas pela banca COSEAC, voltados para fundamentos de educação. Fundamentos de educação pega a parte ali de conhecimentos didático-pedagógicos e também a parte de legislação educacional, né? Então, muito cobrado, né, em provas de concurso para a área de educação. Você tem que ver, né, se no seu conteúdo programático está previsto esse conteúdo, né, de fundamentos de educação. Então, para você conseguir entender ali o perfil dessa banca, quais são os assuntos mais cobrados por ela para essa parte, beleza? Bom, eu tenho também algumas apostilas que eu vendo, eu tenho uma apostila de Fundamentos de Educação junto com Legislação Educacional, mas aí é importante que você veja a ementa da apostila, se de fato ela está batendo com o conteúdo programático do seu concurso, beleza? Se eu produzir alguma coisa específica, algum material específico para a parte de Fundamentos de Educação da COSEAC, eu colocarei o link na descrição deste vídeo, tá? Então fiquem ligados, para vocês ficarem por dentro, né? Vocês têm que ficar sempre ligados na descrição do vídeo e também se inscrever no canal, beleza? E ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de materiais, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado sobre fundamentos de educação, com a questão número 31, a primeira questão desse vídeo, na sequência de aulas, nossa questão 31, que diz o seguinte: na sociedade atual, pode-se perceber que já não é possível compreender a educação sem a escola, porque a escola é a forma dominante e principal da educação. Para Demirval Saviani, a educação é uma atividade que supõe a heterogeneidade no ponto de partida e a homogeneidade no ponto de chegada. Nesse sentido, preocupar-se com a educação significa... Daviani é um importante educador dentro do contexto, né, da pedagogia brasileira, também idealizador da pedagogia histórico-crítica. Nós estudamos essa pedagogia na aula sobre correntes e tendências pedagógicas, que tem aqui na playlist de Fundamentos de Educação, que vale muito a pena vocês assistirem para fazer também esses simulados. Então, segundo Saviani, a escola, a instituição escolar, é um importante propulsor do conhecimento, né? Conhecimento esse historicamente acumulado. Então, cabe aos professores conseguir disponibilizar aos seus educandos conteúdos que sejam passíveis de uma análise crítica, conteúdos que sejam significativos, que façam sentido, que tenham relevância pedagógica e que estejam condizentes com os conhecimentos desenvolvidos pelos próprios alunos. Então, o entendimento de Saviani vai de encontro àquele conhecimento transmissível, aquele conhecimento mecânico, aquele conhecimento bancário. É um educador que valoriza o conhecimento, ele entende a importância do conhecimento, ele entende que o professor ele tem sim um papel de intervir nas práticas pedagógicas, ele não deve se eximir, não deve deixar os alunos ali ao seu bel prazer, que tem que existir uma interferência sim, porém ele entende também que essa interferência tem que ser no sentido de acomodar aqueles conhecimentos que sejam significativos, que façam sentido, tá? E também não seja meramente uma transmissão de conhecimento, e sim uma construção. Aqui é dito que existe uma heterogeneidade no ponto de partida. Significa dizer que, num primeiro momento, o professor ele vai lidar com o quê? Com um coletivo que ele vai ser riquíssimo em diversidade. Embora os alunos estejam agrupados em níveis de conhecimento, né, em turmas do mesmo ano, enfim, isso não significa que eles detêm ali, que eles acumularam o mesmo nível de conhecimento. Eles estão pareando em termos de nível de educação básica, no entanto, as potencialidades, as capacidades, elas são diversas. No entanto, cabe ao professor ter como ponto de chegada, ou seja, ele está mirando, o que ele deseja alcançar é a homogeneidade, ou seja, ele vai entregar aquele conhecimento aos alunos, construir, né, esse conhecimento junto aos alunos, para que você tenha ali uma homogeneidade. Você vai valorizar a diversidade, você vai fazer uso disso, para que em um dado momento você consiga assim ter um equilíbrio. Bom, nesse sentido, preocupar-se com a educação significa, letra A, engajar-se pela elevação do nível cultural das massas. Com certeza. Então, por quê? Porque você quer fazer com que aquele aluno ele tenha uma ascensão cultural. Tá? Então, você vai se preocupar com um grupo e você vai se preocupar em levar o conhecimento do grupo. Tá? Lembra da busca, o ponto de chegada é homogeneidade? Você está diante de diversidade, você vai fazer uso disso. Mas o seu propósito
é entregar dentro de uma perspectiva de equidade, né? Tratando os diferentes na medida das suas diferenças, mas buscando a isonomia, buscando a igualdade, tá? Então, sim, você elevar o nível cultural das massas, é você não deixar ninguém para trás, é você se preocupar com o coletivo, é você se preocupar com aquela questão da ascensão social que está dentro dessa pedagogia de Saviani, aqui discutida por Saviani, né, trazida por Saviani, que é a histórico-crítica dos conteúdos, tá? Então a letra A está correta. Letra B, sustentar defesa de privilégios, essência de postura elitista. Nada disso. Essa ideia de manutenção de privilégios, manutenção da ordem vigente, está de acordo, na verdade, vai ao encontro das tendências liberais e não das tendências progressistas, né, que é o caso aqui da tendência defendida por Saviani, que é histórico-crítica dos conteúdos, tá? Então a letra B está errada. Letra C, relegar a educação meramente ao senso comum. Claro que não, é entender que a educação vai para além do senso comum, tá? Então, você desenvolver as potencialidades dos seus educandos, é você desenvolver um potencial crítico, é você buscar o engajamento, é muito além da questão do senso comum, tá? C tá errada. D, fazer uso da escola no sentido da dominação de classe. Essa questão de manutenção da ordem vigente, né? De não buscar uma transformação social, né? De deixar questões sociais para a sociedade, se preocupar apenas com aspectos envolvendo cognitivo, né, o aprendizado cognitivo e também questões morais, esse entendimento, na verdade, são das tendências liberais, tá? Então, letra D está errada. E letra E, desenvolver nos estudantes a capacidade de autoridade. Não, a ideia não é essa, tá? A ideia, na verdade, é a construção do conhecimento, é a horizontalidade, é da importância também para a questão dos conteúdos, mas entendendo que esses conteúdos têm que ser relevantes e eles têm que fazer sentido, têm que ser significativo. Vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: para Osmar Fávero e Giovanni Semeraro, a construção do público no pensamento educacional brasileiro pressupõe uma concepção de democracia que institui sujeitos políticos ativos e capazes de responsabilidades sociais, oportunizada quando há... Bom, essa banca, ela coloca alguns autores que são desconhecidos para a maioria das pessoas, tá? Então, ela cobra um entendimento de autores que não são tão comuns de você encontrar em prova. Porém, ao mesmo tempo, ela também cria condições para que você consiga responder sem que você tenha conhecimento desses autores. Aqui é dito no enunciado que o pensamento de Osmar Fávero e Giovanni Semeraro vai ao encontro de uma concepção de democracia. Então, o entendimento desses autores gira em torno da democracia. E a democracia é o quê? Quando pensamos em democracia, pensamos em liberdade de expressão, pensamos em participação popular. Então, temos esse entendimento do coletivo, da importância de cada indivíduo dentro dos seus direitos e deveres. Diante desse entendimento, vamos analisar cada alternativa. Letra A. Alinhamento à iniciativa privada e ao mercado educacional. Bom, quando a gente pensa em democracia, a gente pensa num ensino que ele seja público e gratuito e acessível a todos. Quando a gente pensa em democracia, alinhado com a questão educacional, a gente pensa na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E a LDB nos fala, né, que o acesso à educação brasileira, à educação básica, tem que ser um acesso público e gratuito e que pode sim existir instituições privadas, né, claro, que estão ali em concordância, né, que terão a sua liberdade de funcionamento também. Essa ideia de educação como mercadoria, ela não vai muito ao encontro dessa perspectiva democrática, não. Tá? Então, como eu falei, quando a gente pensa em democracia, já vem na nossa mente a educação pública. Tá? Então, aqui, alinhamento à iniciativa privada, mercado educacional, são palavras que não estão muito em consonância com o que está sendo preconizado aqui. Então, a letra A não faz sentido. Letra B. Preparação de cidadãos submetidos a projetos internacionais. Será esse mesmo a grande finalidade, né, do pensamento educacional? No caso, oportunizar a democracia através de projetos internacionais? Quando a gente pensa em democracia, a gente pensa, né, em questões envolvendo, em questões nacionais, né, em questões envolvendo
o Estado Democrático de Direito, tá? Envolvendo a nossa República Federativa Brasileira. Então não faz muito sentido também a letra B. Letra C. Sintonia com a promoção social e intelectual das camadas populares. Como eu falei, quando a gente pensa em democracia, a gente pensa em participação popular, direitos, deveres, educação pública de qualidade, acesso e permanência. Claro, então é promoção social e intelectual, principalmente das camadas populares, porque a gente está pensando aqui em transformação social, pensando numa perspectiva de equidade, tá? Então, de modo a favorecer, de modo a tornar possível a ascensão das camadas sociais, tá? Então, a letra C tá ok, tá perfeita e é a nossa resposta. Letra D. Convergência da conquista de espaço entre público e privado. Não é esse o grande objetivo, tá? É claro que tem que ter uma coexistência, sim, instituições públicas e privadas. Isso está garantido pela LDB, né? Mas não é esse o principal objetivo aqui dentro dessa perspectiva democrática. E letra E, debates e diferentes dinâmicas nas aulas expositivas. Não, também não é isso, e as aulas expositivas, inclusive, estão muito mais de acordo com uma perspectiva tradicional. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil estabelecem que as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para avaliação do desenvolvimento das crianças, considerando... Bom, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil vai trazer ali um direcionamento em relação, né, a essa etapa da educação básica, que é a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica. Lembrando que a educação infantil se divide em creches e pré-escola. Creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 anos. Entendendo que o atendimento em creches e pré-escolas é um direito social garantido por quem? Garantido pela Constituição Federal de 88. Tá? Então, cabe sim o Estado oferecer a educação infantil contemplado, né, como uma das etapas de educação básica. E aí nas DCNs, nesse documento que tem que estar em concordância com os demais dispositivos legais que envolvem a educação brasileira, tem ali um tópico que fala sobre a avaliação. É dito que as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e também para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção, classificação. Percebam, sem objetivo de seleção, promoção, classificação. Esse não é o objetivo da educação infantil. Isso começa a ser, de fato, valorizado e ter a sua devida importância lá no ensino fundamental. Tá? Porque, inicialmente, a ideia não é de promoção, não é que o aluno passe de ano, certo? Eles são crianças, né? Estão ali naquela faixa de 0 a 5 anos de idade, são muito pequenos ainda. Então, a ideia não é seleção, promoção, classificação ainda. Mas se o objetivo não é promoção, seleção e classificação, qual seria o objetivo? Garantir o quê? Então, aí, a ideia da avaliação para a educação infantil é diferente. É você fazer ali uma observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras, das interações das crianças no cotidiano. Tá? Por exemplo, um dos objetivos é esse. Então, a brincadeira, a criatividade, a liberdade de você se expressar, né? A criança conseguir se expressar através de desenhos, brincadeiras, através da linguagem corporal, é muitíssimo valorizado e, inclusive, serve como base avaliativa na educação infantil. Tá? Então, a letra B é a alternativa que faz sentido, né? Considerando a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. A letra A fala dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas com o objetivo de seleção. Não tem objetivo de seleção, não tem objetivo de promoção, não tem esse intuito de passar de ano, tá? Isso não é preconizado aqui pela educação infantil. A letra C fala na utilização de registros realizados por adultos e crianças, sendo obrigatório o relatório. A avaliação ela vai utilizar de registros, mas vai utilizar de múltiplos registros, realizados tanto por adultos quanto por crianças. Inclui o relatório? Pode ter o relatório, pode ter fotografia, pode ter desenho, pode ter álbum. Não tem essa obrigatoriedade, como é dito aqui na letra C. Letra D. A ficha específica que permite às famílias identificar ou não a retenção das crianças na educação infantil. A educação infantil não tem objetivo de retenção.
Na verdade, existe garantia de não retenção das crianças na educação infantil. Letra E. Os instrumentos adequados aos conteúdos essenciais planejados e que destaquem apenas o processo de ensino. Existirão documentos, tá, para que as famílias consigam conhecer o trabalho da instituição, né, junto às crianças e também todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem, né, que acontece na educação infantil. Mas a letra E coloca como destaque apenas o processo de ensino. Muito cuidado com alternativas que restringem, tá? Não é isso, a letra E está errada. Vamos para a nossa penúltima questão, que diz o seguinte: o órgão responsável pela formulação das diretrizes curriculares nacionais, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, é o ou é a? A LDB, lá no seu parágrafo 1º do artigo 9º, que traz ali as incumbências da União, né, quais são as atribuições da União, diz que na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação. E esse Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, terá funções normativas e de supervisão e também terá atividade permanente, criado por lei. Terá funções normativas, ou seja, irá elaborar normas que devem ser seguidas no contexto educacional. Inclusive, no artigo 36b, parágrafo 1º, inciso 1º, é dito que os objetivos e definições contidas nas diretrizes curriculares nacionais e estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Ou seja, aqui está muito claro, né? Aqui fala da educação profissional técnica de nível médio, e aí é dito que deve observar todos os objetivos, todas as definições que estão presentes nas DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, e que as DCNs, por sua vez, elas são produzidas, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, quem é que confecciona, quem é que produz, quem é que elabora as DCNs? É o Conselho Nacional de Educação. Tanto que quando você for buscar a DCN, né, a resolução que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, você vai encontrar a resolução CNE/CEB número 4, de 13 de julho de 2010. CNE de Conselho Nacional de Educação, tá? Porque é o Conselho Nacional de Educação que vai definir as DCNs para a educação básica. Sendo assim, a letra E é a nossa resposta. E vamos para a nossa última questão deste vídeo, que diz o seguinte: para Libano, o processo de ensino através das aulas possibilita o encontro entre os estudantes e a matéria de ensino, preparada didaticamente no plano de ensino e nos planos de aula, devendo então... Essa é uma questão que ela está trazendo um tema muito cobrado em concurso público, que é a parte de planejamento. O planejamento é uma tarefa docente que tem ali vários objetivos, como, por exemplo, a previsão, a revisão e a avaliação das atividades didáticas. Então, aqui é dito, por exemplo, sobre o plano de ensino, né? O plano de ensino ele vai se voltar ao período letivo, a um período letivo. Então, vai considerar os projetos de ensino, questões relacionadas a conteúdo, os métodos que serão aplicados, questões avaliativas. Já o plano de aula vai se voltar a uma aula específica, vai conter um detalhamento dos saberes, habilidades que serão trabalhadas, serão discutidas e desenvolvidas naquela aula, e vai conter uma sequência didática para você conseguir desenvolver isso. Então, afinal de contas, qual é o objetivo desse encontro entre os estudantes e a matéria de ensino? Qual é a grande finalidade? Letra A. Apresentar estratégias atualizadas para a eficiência das aulas. Essa apresentação de estratégias vai muito ao encontro de uma aula expositiva, entende? Mais tradicional. E a ideia aqui não é meramente você apresentar estratégias, apresentar ideias, a assimilação do conteúdo em si. Letra B. Centralizar o foco nas atividades escolares, protagonizando apenas o ensino. Quando a gente pensa em ensino, a gente não pode pensar muito nessa questão de centralização, não, tá? É muito mais descentralizar, é muito mais distribuir funções, tarefas. E o protagonista não pode ser apenas o ensino, né? Nós temos aqui o ensino e a aprendizagem, que acontece como um processo ali. Ao mesmo tempo que você ensina, você aprende, né? Então, letra B está errada. Letra C. Fomentar as atitudes dos estudantes só no sentido de aproximá-los de seus colegas. Essa questão das relações interpessoais, evidentemente, é muito importante. Mas o fomento não tem que ser apenas relacionado a atitudes que se voltem a isso, tá? Mas também, claro que questões envolvendo o desenvolvimento de saberes, né? O desenvolvimento de habilidades, tudo isso é muito importante.
é uma questão que restringe, né? A letra C está restringindo, está errada. Letra D, corresponder às habilidades e limitações dos estudantes. Quando ele coloca aqui corresponder às habilidades e limitações, parece que os estudantes, quando se encontram com uma matéria de ensino, essa matéria de ensino tem que se encaixar nas habilidades e se encaixar nas limitações dos estudantes. E não é isso. Se fosse assim, a gente não teria ali uma ascensão, não teríamos melhorias, não teríamos uma evolução. Tá? E a evolução no sentido aqui de melhorias, né? No sentido de aquisições de conhecimento, de sim, você aproveitar das potencialidades e também fazer uso das fragilidades para você conseguir elaborar estratégias, mas não se limitando a isso, tá? A letra D está errada. E letra E, estimular o ensino em função da atividade do estudante na aprendizagem escolar. Exatamente esse o propósito. Quando nós temos um encontro entre os estudantes e a matéria de ensino, a ideia, na verdade, é que o aluno se sinta estimulado a aprender, a desenvolver as suas habilidades dentro daquela função pré-estabelecida. E aí, essa função, né, você tem sim um ganho ali em relação a experiências, vivências, né? A atividade planejada, ela não vai acontecer exatamente como ela foi planejada, mas a ideia é que ela seja ali um campo norteador, ela tenha orientações, ela dê, né, uma perspectiva em relação a como será desenvolvido esse trabalho. A letra E está correta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem playlist de legislação educacional que vai contribuir muito, tá, para os seus estudos. Tem playlist de fundamentos de educação com diversos temas, tá, muito recorrentes em prova de concurso. Tem playlist de noções de administração pública. Eu trabalho conteúdos, né, de direito administrativo, direito constitucional. Tem playlist de português, né, de simulados de português de diferentes bancas organizadoras. Tem também playlist de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem muitas playlists diversificadas aqui, então explore aquela que for do seu interesse, beleza? Bom, é isso. Bons estudos. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.